Bernardo vai falar sobre política fiscal, sobre reforma fiscal. Ele é diretor executivo do IEL, mestrando em Direito na UERJ, em Economia na Universidade de Francisco Marroquim, professor de Economia Política da UERJ, do FRJ e diretor executivo do Instituto Federal. Não vou ficar falando. Alô? Cadê o Juliano? Chama o Juliano lá. Não poder Infelizmente, né, eu sou apreciador da arte. Primeiramente, eu quero agradecer ao EPL pelo convite. Quero agradecer aos demais patrocinadores e apoiadores do evento. E quero agradecer também a Luciana pela brilhante palestra que antecede a minha. Principalmente porque, tendo feito parte dessa história também, eu fico emocionado. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Eu fico particularmente emocionado com essa exposição da história do movimento liberal. Eu e Luciano nos conhecemos formalmente, acho que foi lá em Belo Horizonte, no seminário de fundação do Liber, não foi? E antes, obviamente, 2009 oficialmente, antes, obviamente, na internet, dentro dessa renovação liberal que veio pelo Orkut, liberalismo verdadeiro, etc. e tal. É um prazer estar recebendo aqui também o André. Quando eu vi aquele símbolo do Liber, né? Lembro até hoje a gente lá em Copacabana, naquele bar chulé, no guardanapo, desenhando, não, vamos fazer o símbolo do Liber, e parecido com o símbolo anarquista, mas botando L, aí a gente mistura a ideia de gaivota e bota o pinto amarelo com preto para fazer o anarcocapitalismo, e também fica parecendo uma moeda de ouro que simboliza a nossa busca, o sol também, a nossa busca por uma moeda sólida, né, ao invés dessa moeda fictícia que nós temos hoje no Brasil. E aí, e os demais membros, né, Patrick está aqui também, outras pessoas que estão desde lá de trás, 2006, 2007, aquelas reuniões sempre muito divertidas e meninos sonhando por um Brasil melhor, mais justo, mais livre, sem essa opressão moral e financeira sobre o cidadão brasileiro. Então, realmente é um prazer e é uma honra ter visto essa palestra e realmente eu estou muito feliz. Eu agradeço então novamente a Luciana e a todos os presentes, a todos os envolvidos nessa história, e espero que vocês façam parte dessa nova história, né? Isso é o mais importante. Essa é uma história que não acaba. A luta pelos ideais da liberdade, a luta pelos ideais de justiça, de soberania do indivíduo, de empreendedorismo, essas são ideias que não morrem, né? E eu sempre brinco que o liberal é o verdadeiro revolucionário, porque é aquele que está sempre contra o status quo, sempre contra o jogo de interesses de pessoas de moralidade duvidosa que usam o poder estatal contra o seu concidadão. Bem,
O nome da minha palestra é A Primeira Reforma do Resto de Nossas Vidas, uma reflexão sobre o gasto público no Brasil. A primeira coisa que eu queria falar a respeito do gasto público é que ele tem dois problemas muito graves. Um de ordem moral e um de ordem econômica. O problema de ordem moral do gasto público tem muito a ver com um certo princípio que foi desenvolvido. Eu estou falando mais do que está pegando o microfone, né? Alô, assim está melhor? O primeiro problema de ordem moral, o problema moral do gasto público, tem a ver com um certo princípio que foi sendo desenvolvido pelo direito já na antiguidade e vai se aprimorando ao longo dos séculos até chegar aos tempos modernos, dentro de uma ideia de que o gasto e as dívidas de uma pessoa, bem como a pena ela imputada, então, ou seja, tanto do ponto de vista penal quanto do ponto de vista civil, não pode ser transmitida a outras pessoas, ou a herdeiros, ou a ninguém além daquela pessoa que praticou o ato, que criou o gasto e a dívida. No entanto, o gasto público tem essa ideia imoral de que outras pessoas fazem esse gasto por você, à revelia da sua escolha, à revelia da sua vontade, gastam como bem entendem e, no fim, imputa a você a responsabilidade do pagamento desse gasto. Né? Esse é um problema de ordem moral grave. Quem quiser defender a ideia do gasto público vai dizer que não, isso faz parte do jogo democrático, há uma legitimidade por conta do fato de esses governantes terem sido eleitos, só que existe um limite a isso tudo. Esse limite tem muito a ver com uma ideia, até mesmo constitucional, eu vou exprimir essa ideia mais à frente com mais profundidade, de que o ser humano ele é um ser autônomo, ele é um ser que deve ter a sua propriedade privada respeitada, e a própria ideia de Estado eficiente é uma garantia constitucional brasileira. Nós, além do problema moral referente ao gasto público, nós temos também um problema de utilidade, né? Problema utilitário a respeito do gasto público. Muito se estuda, principalmente na teoria da escolha pública, acerca de como esse gasto público é feito. Esse não é o momento apropriado para se especificar mais as questões relativas a gasto público e teoria da escolha pública. Inclusive o EPL recentemente teve um evento exatamente sobre o tema, que eu tive o prazer de co-patrocinar lá na UERJ. Mas eu posso aqui dizer rapidamente que a escolha pública ela tem muito pouco a ver com a vontade geral, porque essa vontade geral ela é muito difícil de ser percebida, e ela é especialmente difícil de ser percebida pelo governante, que na verdade ele é um ser egoísta, tanto no mercado quanto no Estado. Só que no Estado ele tem o poder para fazer aquilo que lhe aprouver, sem maiores oposições, enquanto no mercado ele precisa da concordância e da anuência do outro. Então essa falta de limite precisa ser revista de alguma forma, e esse gasto público, por estar sendo escolhida por pessoas que buscam seus próprios interesses, acabam sendo usados de maneira a se destinar a vontades específicas do governante, e daí se gera toda a questão de corrupção, favorecimento pessoal, lobby, mistura de poder público com iniciativa privada, aumento de caixadores de campanha política, e daí por diante é uma coisa que muitos dos que estão aqui já têm um certo conhecimento, né? Os efeitos deletérios do gasto público, do ponto de vista utilitário, roubando da população em geral a escolha de como se alocar melhor os bens e serviços,
em face da escolha do governante, né? Um esvaziamento da autonomia do indivíduo em favor do governante que assim escolhe como parte considerável do produto brasileiro deve ser gasto. Essa foi uma introdução a respeito do problema do gasto público e do problema moral dele. E eu poderia aqui já começar falando de Brasil, etc e tal, porque o Brasil é horrível, o Brasil não sei o quê. Mas esse problema, ele não é um problema exclusivo do povo brasileiro ou do Estado brasileiro. Ele é um problema mundial, porque o fenômeno Estado e tudo de deletério que vem no bojo da concentração de poder nas mãos de um pequeno grupo de supostos sábios, ele é um fenômeno mundial. Tanto é um fenômeno mundial... Beleza. Que nós temos hoje, praticamente todos os países do mundo, eu desconheço se tem algum país no mundo hoje que não possui algum tipo de dívida. Você tem hoje praticamente todos os países do mundo altamente endividados e com todos os problemas morais relativos a isso. E eu queria apenas destacar que isso não é um problema apenas de países subdesenvolvidos. Os países mais desenvolvidos, que são os países europeus, principalmente os da Europa Ocidental, e também os Estados Unidos, estão altamente endividados. O problema da teoria da escolha pública e do favorecimento pessoal exercido pelos governantes está no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. E aqui eu trago alguns pequenos números acerca desse problema. Na Europa, o grande problema relativo ao gasto público tem a ver com o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social na Europa é um fenômeno que explodiu, embora ele tenha alguns antecedentes. Ele explodiu mesmo após a Segunda Guerra Mundial. E dentro dessa ideia de que é importante você ter algum tipo de livre mercado, algum tipo de livre iniciativa, mas você tem que ter um colchão previdenciário que suporte a população em geral. E isso traz efeitos de produtividade muito negativos e nós podemos dizer que a crise mais recente da União Europeia foi uma crise do estado de bem-estar social, né? Por mais que você queira ter um colchão de estado previdenciário, você tem que ter algum limite a esse colchão. Algum limite que não é dado nem sequer pelas instituições, mas é um limite da própria natureza da economia, que é regida pela lei de escassez. Ou seja, por mais que você tenha, que a população tenha desejos infinitos, necessidades infinitas, você tem sim uma limitação dos bens e produtos produzidos pela sociedade. Isso foi de certa forma ignorado pelos países europeus e nessa formulação de estado de bem-estar social. Isso acabou gerando, por exemplo, na Grécia, essas porcentagens são relativas a PIB dívida. Tá? A Grécia, pelo número oficial de 2012, tem uma dívida correspondente a 161% do seu PIB, Itália 126, Portugal 123, Islândia e Irlanda 118. Mas todos os outros estão mais ou menos assim, uns mais ou menos, e esses são os números oficiais. Pelos números extraoficiais, na verdade a Grécia está em 250%, a Itália em mais de 200% e assim por diante. Isso aqui são os números já adulterados pelos governos para tentar descolar um refinanciamento, novos empréstimos para poder continuar girando essa roda de alavancagem de dinheiro sem que eles tenham que fazer as reformas que são necessárias de diminuição de estado de bem-estar social. E aí é muito difícil para um político chegar e falar: meu povo, precisamos cortar gastos,
Precisamos diminuir o estado de bem-estar social porque não tem dinheiro. O Estado não recolhe o suficiente para isso. Ah, não, mas você está exagerando. Não, está aqui a conta. 161%, 126%, não tem. E como você vai falar isso para uma população que se acostumou a ter determinados direitos? E aí eu nem vou entrar na discussão do que é direito, o que não é direito hoje, mas o fato é que há uma ideia geral no direito constitucional no mundo inteiro de que há uma vedação ao retrocesso aos direitos sociais. Então, quer dizer, até mesmo dentro da ideia das constituições você tem um impedimento de ordem jurídica e que, de certa forma, inviabiliza essas reformas. E, obviamente, que se as pessoas não estão conseguindo pagar hoje, alguém vai pagar isso no futuro, né? Essas pessoas estão jogando a dívida para os seus filhos e para os seus netos, né? Está rompendo com essa tradição que já começou lá ainda em Roma e veio até aqui, de que os descendentes não são responsáveis pelas dívidas dos pais. O poder público conseguiu desmistificar e anular esse princípio basilar de justiça. Já os Estados Unidos têm um duplo expediente para o aumento exponencial dessa dívida. O primeiro, o próprio welfare state. Eles têm, embora os Estados Unidos sejam vistos como o país mais liberal do mundo, isso não é verdade. Quem já leu o ranking da Heritage Foundation sabe que não é. Mas ele é visto, pelo menos na imaginação popular mundial, como o país liberal. Os Estados Unidos têm sim uma rede previdenciária relevante, uma rede de saúde que agora inclusive aumentou durante o período Obama. Eu sempre gosto de contar a história da primeira aposentada pelo sistema previdenciário americano. Ela gastou $22 em 3 meses de contribuição. Em 3 meses ela pagou $22. Ela se aposentou com 75 anos. Quando a Previdência Social americana foi criada, ela já estava prestes a completar 75 anos. No primeiro cheque, ela já tinha recebido mais do que tinha pagado. Ela viveu até os 105 anos, mais ou menos, e recebeu mais de $22 mil em receitas públicas vindas da Previdência Social. Quer dizer, é uma pessoa que contribuiu com 22 e recebeu 22 mil. E aí, quando você tem esse problema de cálculo, você vê que, na verdade, alguém está pagando por isso, que são os seus descendentes. Mas não os dela especificamente, que de repente seriam as pessoas moralmente mais habilitadas a fazer isso. E sim pessoas que não tinham nenhum tipo de relacionamento afetivo com ela. O único relacionamento que talvez elas tivessem com ela, o vínculo verdadeiro que elas tivessem com ela, seria apenas o vínculo nacional. E o Warfare State, né, que os Estados Unidos se arvoram como a polícia do mundo, né? É um Estado altamente intervencionista, né, que quer exportar o seu modelo, que eu particularmente até gosto, do American Way of Life, né? Eu sou um aculturado nesse sentido pelos Estados Unidos, mas uma coisa é eu querer abraçar isso de maneira voluntária, outra coisa é os Estados Unidos imporem esse American Way of Life para pessoas e sociedades que não têm o menor interesse em ter esse tipo de cultura sendo exercida pelo seu povo. E problemas regionais que não importam para o americano médio, chega lá aos Estados Unidos, invade, e aí você tem todo o problema que o Ron Paul, o candidato americano à presidência dos Estados Unidos, denunciou, né, como o blowback, né, que ele fala, que é o machucado que eles tomam de volta
quando eles invadem um país, por exemplo, do Oriente Médio, você depois tem um retorno disso, que é atentado terrorista, etc. e tal. Então, durante a maior parte dos últimos 30 anos, o Warfare State foi muito mais relevante para esse crescimento da dívida americana do que o Welfare State. Mas isso, só para mostrar para vocês, está mudando. Hoje, o gasto lá nas despesas públicas do governo americano em previdência social e saúde são muito superiores ao gasto militar. E o déficit anual do governo americano é de 621 bilhões de dólares. Aonde que eles vão parar com isso, eu não sei. Não é à toa que todo ano eles têm a discussão do aumento do teto da dívida, porque realmente os gastos do governo americano estão descontrolados e eles estão impondo, eles estão tendo, na verdade, níveis de consumo, seja de que for, de previdência, de saúde, militar, consumo próprio, níveis de consumo totalmente insustentáveis. Isso, em algum momento alguém vai ter que pagar a conta disso. E quando essa reforma chegar, e ela vai chegar porque em algum momento os investidores e pessoas que estão comprando títulos da dívida americana vão falar, olha, eles não vão ter mais condições de pagar. Eles vão parar de alavancar essa dívida e aí, quando a dívida americana parar de ser alavancada, preparem-se. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre dívida brasileira. O Brasil, colônia portuguesa, ela tinha uma relação com a metrópole que criava certas dívidas do ponto de vista de estrutura administrativa. Quando veio a comitiva do Dom João VI fugindo da Europa, fugindo do Napoleão, de certa forma houve uma inversão dentro da estrutura do Estado português, que passou a ser Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, e o Brasil, de certa forma, passou a ser metrópole e não mais colônia. As reservas monetárias em ouro, prata, da coroa portuguesa ficavam no Brasil. O Brasil passou a ter certa prevalência sobre Portugal, até na questão da dívida. Era Portugal que passava a ter dívida com o Brasil. E quando houve a volta da comitiva de Dom João VI para Portugal, tudo isso se inverteu novamente. Ele levou todas as reservas monetárias embora. Houve uma briga do Dom João VI com o Dom Pedro I por causa disso. É uma briga familiar interessante. Se vocês pesquisarem depois a respeito, vocês podem ler, né? E por fim, quando há a independência, há um certo conflito com Portugal, com os portugueses, que no final ainda conseguem como um acordo a estipulação de indenizações que precisam ser pagas pelo novo governo brasileiro ao governo português. Então aí você já tem, de certa forma, o crescimento de uma dívida que, por conta dessa bagunça de indas e vindas da coroa, ao ida e volta. O que é dívida? O que é dívida do Estado brasileiro de verdade, frente a ingleses e portugueses? Não se sabia, mas existiam essas dívidas e volta e meia aparecia lá papelzinho de pagamento de dívida por países estrangeiros. Então, no Império, Dom Pedro I resolve fazer uma reforma. Não, vamos fazer o que está acontecendo aqui. Ele começa a fazer um trabalho de levantamento, de consolidação dessa dívida, que tem o auge dela em 1827, com a Caixa de Amortização da Dívida Pública Brasileira. A consolidação dessa dívida termina em 1850. E aí, quando a gente pensa que o negócio vai melhorar, não, agora a gente está consolidado, a gente sabe o quanto que vai pagar e o quanto que vai demorar de tempo para pagar. Dom Pedro II e os partidos que vão fazendo essa mudança, essa troca de poder ao longo do Império, resolvem investir maciçamente em infraestrutura, etc. e tal, e reconstroem essa dívida.
né? A própria questão das guerras também, isso contribui para uma reconstrução dessa dívida. Vem a Revolução Militar de 1889, cria-se a República, e o governo do Marechal Deodoro da Fonseca consegue ser ainda mais perdulário do que o Império. Eles chamam para ministro da Economia um grande intelectual brasileiro, Rui Barbosa, que não entendia nada de economia. Nada. E tem essa ideia genial. Ora, se estamos precisando de dinheiro, que tal nós rodarmos esse dinheiro numa maquininha? Mais óbvia. Dinheiro. Vamos imprimir dinheiro. Essa política ficou conhecida como encilhamento e destruiu por completo a economia brasileira. O Estado brasileiro incorria em déficits sucessivos que eram pagos tanto com o aumento da dívida, com a emissão de títulos públicos, como com esse dinheiro que estava sendo imprimido do nada. Então, pensa só o seguinte, se com o dinheiro imprimido do nada, eles ainda conseguiam fazer déficit público grande, imagina a quantidade de gasto público que existia nessa época. Era uma completa loucura. E aí, é eleito presidente da República, depois de Floriano, depois de Prudente de Moraes, que já houve um pouco esse cara em um outro sujeito que eu vou falar também. Mas aí ascende a presidência o melhor presidente que esse país já teve. Um oásis na história política brasileira, uma figura que é lamentavelmente esquecida pela historiografia nacional. Campos Salles, que com seu ministro da Economia, Joaquim Murtinho, resolve trabalhar com uma ideia revolucionária. Que tal nós só gastarmos aquilo que arrecadamos? Esse cara, não? Talvez tenha sido a mulher dele, né, que tenha falado isso. Olha só, Campinho, é o seguinte, porra, eu aqui em casa só gasto o que você me dá pra eu gastar, eu não gasto mais. Olha, minha patroa tem uns ideias interessantes, né? Vou ver se dá pra aplicar aqui na presidência da República do Brasil, né? Vamos ver dos Estados Unidos do Brasil, né? Que se chamava. Então, assim, você vê que é uma ideia revolucionária, né? E tem o problema do déficit público galopante, da base monetária absolutamente expandida, sem limite, o dinheiro brasileiro, os réis não valem praticamente nada, é lixo, é praticamente papel para se acender um cigarrinho, né? E ele faz e aí ele faz uma coisa que para um liberal, a princípio, é um horror. Ele chega para as pessoas e fala: olha, eu vou precisar aumentar os impostos. Ele aumenta um pouco os impostos. Ele aumenta os impostos a algo em torno de 15% do que existia anteriormente, mas, em compensação, ele baixa o gasto público em inacreditáveis 63%. Vou aumentar um pouquinho, mas eu vou reduzir muito para quê? Para poder... Não, nem é tanto a questão da dívida, é mais para aquela ideia inicial, revolucionária mesmo. Bater ali, breaking even, né? Vamos gastar exatamente aquilo que a gente arrecada. Mas ainda tinha esse problema. Que o nosso amigo Juliano, não é o famoso, esse é menos famoso, né? Que o nosso amigo Juliano aqui falou: olha, mas e o problema da dívida? Então ele tem uma ideia.
Que tal se eu consolidar, juntar tudo numa coisa só, ao invés de ficar pagando 10% por um bônus, 12% por outro, 8% por mais um, em tantos anos, vamos consolidar tudo, junta alguns bancos que possam fazer isso, a gente paga tudo, esses bancos pagam a nossa dívida, e esse montante todo concentrado, a gente vai pagar para esses bancos em 63 anos. Isso foi em 1898. Se esse plano tivesse sido seguido à risca, hoje o Brasil seria um país fiscalmente livre. Mas nós temos esse probleminha democrático, natural, que é o seguinte: quanto mais você gasta, quanto mais as pessoas consomem, ainda que a níveis insustentáveis, maior é o bem-estar da sociedade, né? Mais a sociedade se sente bem. Parece que estamos ricos, hein? Na verdade, você está criando dívida. Nossa, parece que estamos ricos, vai ser muito bom aqui, esse presidente é o cara, né? Aí quando a gente ouve alguém falar, não, nunca antes na história desse país nós tivemos esse nível de consumo. Não, isso na verdade é uma coisa recorrente, meu filho, né? Você que não estudou um pouquinho de história. Se isso que você está fazendo, apostar no consumo como modelo de crescimento, isso aí, meu amigo, é a tônica da história brasileira, né? Abandonar a escola não é um negócio muito legal por causa desse tipo de coisa, mas as pessoas também não, de uma forma geral, não entendem essa percepção, né, do problema do consumo insustentável. Que vai, né? Unicamp. Então assim, a gente tem esse probleminha, né, que é o consumo insustentável, que vai gerando cada vez mais um problema de dívida e que vai afundando o funding low. Daí vem o segundo funding low, um terceiro funding low 10 anos depois, 11 anos depois, e o Estado brasileiro não se emenda. Por quê? Porque o presidente precisa fazer o seu sucessor na eleição seguinte. E se você gastar muito, as pessoas vão se sentir bem, e vão achar que você é legal, e vão achar que seu sucessor é legal também. E aí vai votar no seu sucessor, sem ter a percepção. E aí a gente também tem que dar um crédito para essas pessoas. Naquela época, a gente não tinha o nível de transparência que a gente tem hoje, né? Era tudo muito escondido, então as pessoas nem tinham como ter a percepção de que, na verdade, o consumo delas era insustentável porque estava sendo sustentado em cima de dívida e não em cima de produtividade. E aí você entra no Estado Novo, o mesmo problema, e até muitos conflitos internos, né? Até que, quase na saída do governo Vargas pensa, não, tem que resolver isso. Faz uma nova consolidação para pagamento em 47 anos. Né? Dentro dessa perspectiva, em 1990, não teríamos mais dívidas. E aí, acredito que muitas das pessoas que estão aqui hoje seriam pessoas não endividadas pelo Estado, mas, sinto lhe informar, você também foi pego. Cai o Estado Novo, você tem a nova democracia, a nova necessidade de ganhar eleições, né? E aí você tem uma explosão do déficit e a criação de uma ideia, que vai se consolidando e vai ficando na mente das pessoas, que é a ideia do nacional desenvolvimentismo, né? Com o nacional desenvolvimentismo, você tem a aplicação dessa ideia de que é pelo consumo que se cresce a economia, levada ao extremo. Você tem uma explosão do déficit público. A partir do regime militar, os militares, eles sempre buscaram, na medida do possível,
trazer economistas de gabarito para o governo deles lá, para o regime militar. E aí chama gente até de renome, né? Que infelizmente, com toda a bagagem cultural deles, eu falo até do Roberto Campos, que foi um dos maiores economistas do Brasil, mas que falhou feio, né? No momento em que ele tinha o poder nas mãos, foi uma lástima, né? E começaram a emitir cada vez mais títulos públicos, dos mais variados tipos e sabores para o cardápio. A dívida passa a ser um negócio. Isso vai até o final do regime militar, já entrando no período na redemocratização, Sarney. Você tem a criação do Banco Central Brasileiro, em 64, que vai organizar essa dívida como negócio, criando campeões nacionais dentro do setor bancário. Quer dizer, você vê de novo, nunca antes na história desse país, aqui de novo. Daí, BNDES também, foi nosso Roberto Campos. Eduardo Campos vamos ver o que vai acontecer, né, se ele for eleito também. Não dou uns tostão furado. Né? Mas assim, então assim, o nosso Roberto Campos falhou de novo, né? Foi ele que elaborou o BNDES, na época BNDE ainda. Entre outras coisas. Entre outras coisas. Mais modelo de consumo, só que sofisticado porque ele era competente, né? E aí a gente sempre brinca, né, que pior do que o incompetente no governo é um cara competente. Né? Um cara competente, o cara que sabe como explorar o povo com excelência, esse cara vai destruir com tudo, né? São raras as exceções, obviamente, que eu estou aqui brincando. Você tem gente boa no serviço público e que geriu bem, em certos momentos, a máquina pública brasileira, como eu citei aqui o próprio Campos Salles, com o economista Joaquim Murtinho, liberal empedernido, dentro até mesmo do... Hã? Mas... Bem, o Mário Henrique Simonsen também não era e é considerado como economista porque não tinha diploma, isso aí é papel. Você tem, por exemplo, no período Café Filho, o Eugênio Eugênio Goudin, que é outro sujeito altamente competente, tentou consertar as contas públicas, não conseguiu. Esse problema da crise da dívida chega a uma situação que não tem como não trabalhar em cima dela, porque o Brasil já estava com problemas gravíssimos para alavancar essa dívida, para ter gente comprando títulos, já não se enxergava o Brasil como um país viável no futuro. Fernando Collor tenta enfrentar essa crise, tenta fazer algum tipo de reforma liberal. Infelizmente, os problemas de ordem moral dele inviabilizaram uma gestão mais séria sobre o tema. Vem Fernando Henrique, o Plano Real, e tenta trabalhar isso, tenta trabalhar a economia de uma maneira geral, com uma política monetária rígida. Ele, infelizmente, reduz o superávit primário, a gente vai falar daqui a pouco exatamente o que é isso. Ele busca uma maior transparência das contas públicas e cria a lei de responsabilidade fiscal, que, na verdade, não serve muito para se ter responsabilidade fiscal. E deixa o país com 850 bilhões em dívida. Mas o fato dele trazer alguns tipos de atos, de políticas públicas que trazem alguma seriedade à economia brasileira, faz com que o Brasil tenha novamente a capacidade de realavancar a sua dívida. O PT continua com a questão e
principalmente no segundo período Lula e principalmente no período Dilma, aí sim vai para o nacional-desenvolvimentismo pleno, como sempre na história desse país, estamos junto aqui em campeões nacionais, em muito dinheiro, em muito subsídio, contas públicas com contabilidade criativa, superávit primário fantasioso. E aí eu queria até falar que relação dívida-PIB em parábola. É uma coisa interessante que aconteceu no período Lula, porque a relação dívida-PIB começa, sei lá, em 60% mais ou menos, aí ele vai descendo por conta da valorização do real, uma questão mais cambial mesmo, e com algum movimento internacional que favoreceu muito a economia brasileira, o crescimento da China, a questão das commodities, a necessidade de commodities pela China, etc. e tal, faz com que a relação dívida-PIB do Brasil faça isso no período PT. Um U, uma parábola. E que já está agora, atualmente, maior do que quando... Essa relação já está maior do que quando o PT assumiu. E você tem o problema do consumo como a mola mestra para o desenvolvimento brasileiro. E aí a gente pode analisar o problema do gasto público brasileiro. Por conta dessa histórica dívida pública, desse gasto em obras públicas, em próprio bem-estar social, com empresários ganhando muito dinheiro em cima, com contratos escusos, tudo aquilo que a gente conhece basicamente de Brasil, você tem uma grande dívida pública que consome hoje boa parte do orçamento brasileiro, você tem uma previdência social que também consome uma grande parte do orçamento brasileiro, você tem a deterioração das contas das empresas públicas. A Petrobras, eu acho que é o caso mais clássico, que hoje deve 220 bilhões de dólares, né? É a empresa mais endividada do mundo. Entre a gente não precisa privatizar a Petrobras não, galera. A Petrobras já foi para o espaço. Quer dizer, esse esforço liberal de falar Petrobras, não sei o quê, isso aí só dá tempo ao tempo que já era. Tem que abrir o mercado, etc e tal. E aí o petróleo um dia vai ser nosso de verdade. E não dos políticos, né? A Petrobras está quebrando. Nunca antes nesse país o petróleo foi nosso de verdade. Agora provavelmente um dia será. Porque a Petrobras está morrendo. Custos de transação e oportunidade. A burocracia impede a criação de receita, e isso é uma coisa que tem que ser deixada claro. Por que os países escandinavos, dentro do ranking da Heritage Foundation de Liberdade Econômica, está acima do Brasil, tendo uma taxa de imposto sobre o PIB muito maior que o nosso? Porque, por incrível que pareça, os custos de burocracia são maiores e mais perversos para a sociedade do que o custo dos impostos. O custo da burocracia é pior, porque impede a empresa de crescer. O imposto, ele incide sobre o produto do crescimento. Então, você já cresceu, toma um pouco. Na burocracia, eu nem deixo você crescer, porque é uma política burra. E você tem os custos de administração da máquina pública, que também são muito grandes. A dívida pública brasileira hoje está estimada em mais ou menos 2,2 trilhões de reais. Nós temos agora, eu falo um pouquinho mais sobre superávit primário e déficit nominal. Superávit primário é o seguinte, é a conta que eles fazem para ver se a gente está gastando mais do que arrecada, desconsiderando as amortizações e o pagamento da dívida pública. Ou seja, é um cálculo totalmente fantasioso.
Como é que no seu orçamento, imagina só, no mês você tem que pagar contas de não sei o que, viver um pouquinho, ter algum lazer e além disso pagar uma dívida que você tem que é de R$1.000. Não, eu vou fazer um cálculo para ver se eu tenho um superávit. Eu tenho que ficar com mais, né? Eu tenho que gastar menos do que eu arrecado. Aí eu chego e faço um cálculo desconsiderando que eu tenho que pagar R$1.000 de dívida por mês. E falo, não, sem pagar minha dívida mensal, eu tenho um superávit. Ah, mas se você considerar... Aí não. Aí, que raio de contabilidade é essa? O que eles... Contabilidade criativa. O que essas pessoas... O que o governo está querendo vender pra gente? Pelo amor de Deus. Isso aqui é um absurdo completo. Você tem que contabilizar dentro do seu cálculo de superávit, dentro dessa ideia de que você não pode gastar mais do que arrecada, o quanto você paga de dívida por mês, porque você paga no final. Isso. Aí, vamos lá. Falta de real responsabilidade fiscal. Você não tem uma responsabilidade fiscal verdadeira. Você não paga a sua dívida. Você tem o problema do crescimento econômico, porque a dívida pública, ele toma da sociedade como um todo, e não só do governo, a possibilidade de investimento em aumento da produtividade. Seja nos recursos humanos, seja nos recursos tecnológicos, terra, seja o que for, poupança. Você perde poupança interna, você realmente fica inabilitado na sua capacidade de investir para o futuro. E se você não consegue investir para o futuro, você não tem um crescimento da produtividade. Se você não tem crescimento da produtividade, e principalmente dentro de uma ideia de aumento da população brasileira, você tem aumento da pobreza. A não ser que você esteja vendendo títulos públicos e cobrindo isso tudo com mais dívida para os seus filhos e netos pagarem. E a questão orçamentária. Vou falar aqui agora um pouco sobre o orçamento federal propriamente dito. Cinco para as 9, ótimo. Você tem agora, como é que funciona o orçamento federal hoje? Você tem lá na primeira rúbrica, que é a rúbrica de encargos da dívida, uma promessa. A promessa de que o governo brasileiro vai pagar do orçamento total brasileiro, que é de algo em torno de 1,6 trilhão de reais, 37,68% vai ser pago de dívida. Mas isso é uma coisa até que não faz muito sentido, porque se você estivesse pagando realmente 37% de um orçamento de 1,6 trilhão, você estaria falando em algo em torno de 500 bilhões de reais. Se a sua dívida é de 2,2 trilhões, em 6 ou 7 anos você paga essa dívida. Mas obviamente que não é isso que acontece. E aí você tem dentro dessa rúbrica uma série de transferências que ocorrem ao longo do ano que fazem com que a realidade seja um pagamento de 23,63%. Nas transferências, que corresponde a 14,0, aí somando isso aqui com isso aqui, dá isso aqui. Dentro desses 14,05% de transferências, educação corresponde a 2,56% e outros 11,49%. Aí pega tudo: saúde, transporte, comissão do Eike Batista, a gente vai, né? A gente vai. Aí a imaginação é limite, né? O segundo grande gasto brasileiro hoje é a previdência pública. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, vou especificar essa questão. Logo em seguida vem a educação. Aqui, quando eu estou falando que é 8,5%, eu já estou somando com aqueles 2 e pouco das transferências, tá? E aqui eu não tô somando no resto, porque não fica na rúbrica que eu vi lá, fica só outros, não dá para saber exatamente o que. Então eu estou pegando só o bruto, mas é um pouquinho mais do que isso. Então assim, se aqui está 5,9, considere 6 e pouquinho, trabalho 5 e pouquinho, vai somando um pouquinho. Então você tem logo em seguida educação. Então a gente vê que a educação é uma prioridade do governo brasileiro, por que pareça. A gente vai falar sobre isso também.
Saúde, 5,69%. Trabalho, assistência social, defesa, agricultura, judiciário e transporte. O transporte é 1,47% do nosso orçamento. Depois do transporte, as outras coisas são bem pouquinhas. Ainda tem a administração pública com 1,57%. Poxa, então a gente só gasta isso com o pessoal? Claro que não. Servidor público, cara. Que isso? Dentro de cada rúbrica daquelas, saúde, educação, não sei o quê, dentro daquilo você vai ver outras administrações. Então, quando você vê aqui, por exemplo, previdência, dentro daqueles 27% de previdência que a gente viu lá atrás, 1,18% é para pagamento de pessoal. 1,18% é em 100% daqueles 27%. Saúde, educação, trabalho. Você vê que, por exemplo, o judiciário, 79,85% da receita do judiciário é para pagamento de pessoal. Defesa também é muita coisa, 53,34%. Então você tem um pagamento de pessoal também muito considerável, porque além de uma administração geral, você dilui o pagamento desses servidores em outras rúbricas. Nunca sei. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre Previdência Social, porque é o outro, já que a gente dissecou bastante a dívida, esses são os dois principais problemas hoje da administração pública. A gestão da dívida e a Previdência Social. A Previdência Social, que corresponde, vamos lembrar, 27,32% do orçamento federal, funciona dentro do sistema de repartição. Qual é o sistema de repartição? Eu pago hoje a aposentadoria de quem está aposentado hoje, na expectativa de que quando eu me aposente, alguém pague a minha aposentadoria. Obviamente que esse sistema só faz sentido num esquema em que você tem mais gente entrando no sistema do que saindo. Com a reinversão da pirâmide, isso é uma coisa até bastante falada em matéria de mídia, você tem cada vez mais um déficit grande na Previdência, que hoje é calculado em torno de 80 bilhões de reais. Enquanto que o sistema de capitalização, que seria muito mais racional, seria o seguinte: olha, você separa uma parte do que você ganha por mês, ao longo de toda a sua vida profissional, e aí você se aposenta a partir do dinheiro que você tirou, né? Você efetivamente poupou. Nesse sistema é certo que você vai ter uma conta que fecha. E esse é o sistema que funciona para a previdência privada hoje. A previdência pública funciona no sistema de repartição, mas não tem. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Benefícios. A Previdência hoje tem 10 benefícios. Inclusive o que é mais... o que recebe maior ojeriza da classe média brasileira, que é o auxílio reclusão, né? O cara vai preso e recebe um dinheiro, né, que é muito maior do que a maioria dos trabalhadores que estão aí ralando recebem por mês. Mas eu lembro que isso é um benefício previdenciário e não assistencial, ou seja, se esse sujeito está recebendo esse auxílio reclusão é porque ele está dentro desse sistema, está contribuindo. Se ele não estiver nesse sistema e não estiver contribuindo, ele não recebe isso. Esse aqui, a parte de custo, como é que é custeada a Previdência Social, só para vocês saberem: trabalhadores, empresas empregadoras, loterias e o próprio governo, né? O governo entra hoje com 80 bilhões, como eu falei, porque é o déficit. Você tem dois regimes diferenciados: o regime geral de Previdência Social, o regime próprio de Previdência Social, o geral para trabalhadores do setor privado, o próprio para servidores do setor público, trabalhadores do setor privado e servidores do setor público. Existia uma grande diferença entre eles, mas isso foi mudado em 2012. Essa diferença é maior hoje ainda dentro do sistema dos servidores antigos. Quem quiser entrar para a mamatinha do serviço público agora não vai levar a mamata previdenciária, só as outras.
Como funciona, né? Você tem um teto, você tinha um teto, você só tinha teto no regime geral de previdência social. E além daquele teto, se você quisesse ganhar mais alguma coisa, você tinha que fazer a previdência privada. O regime próprio do servidor público, ele já não tinha limite. Você se aposentava com exatamente o mesmo dinheiro que você estava recebendo na ativa. Isso mudou com a Lei 12.618 de 2012, que criou esse fundo de previdência privada para o servidor público, a FUNPRESP. Pelo menos no âmbito federal, no âmbito estadual e municipal ainda não. Você tem uma criação de teto e a ideia da previdência complementar para o servidor público também, porque até o próprio governo falou, olha, do jeito que está, vai quebrar. Como assim? Aí, o regime geral dos trabalhadores privados gasta 353 bilhões de reais por ano para 26 milhões de pessoas. O regime do setor público, para o servidor público, 86 bilhões para 2,2 milhões. Então, assim, você tem 10% do número de pessoas em relação aqui, e a diferença aqui é em torno de 4, um pouquinho, não é isso? Então você vê, na prática, um favorecimento ao servidor público muito grande em relação ao servidor privado. Como eu falei, isso não é só na questão previdenciária, você tem estabilidade, entre outras coisas. E isso é um problema que está sendo resolvido com a questão da previdência complementar. E aí é muito engraçado essa lei, isso tem que ser dito porque é muito engraçado. Na lei está falando assim, olha, todo novo servidor tem que estar nesse esquema, e o servidor antigo que quiser entrar está livre para fazer. Vocês estão de zoeira com a cara dos caras, não? Você acha que alguém vai trocar a garantia de um salário certo, igualzinho ao que recebia na ativa, pela possibilidade de um fundo gerido pelo próprio governo fazer ele ganhar mais do que ganhava antes? Ah, meu amigo. E esse FUNPRESP é o governo que... Quem conhece as mamatias dos fundos de pensão público sabe como é que funciona o negócio lá, né? Soluções para a dívida. Isso já é uma satisfação para todos. Caramba, está terminando. Né? Acho que é uma solução. Moratória? Moratória é uma solução. Mas, obviamente, que a moratória gera causa econômico, ações judiciais. Nós estamos numa democracia, por mais que coisas como o Marco Civil da Internet fazem a gente acreditar que não estamos, mas estamos. E aí, certamente, enxurrada de ações judiciais para fazer com que esses títulos públicos que são emitidos diariamente pelo governo federal sejam efetivamente pagos. E aí, se você tem uma ordem judicial falando que tem que pagar, meu amigo, por mais que você declare moratória, você tem que pagar, senão é preso mesmo. Porque tem uma coisa que o juiz não aceita, é que algum burocrata tente passar pelo poder dele próprio juiz. Então, né, você tem uma questão aristocrática e de prevalência de poder que para o juiz é muito relevante. Existe, mas se você chegar lá e conseguir ganhar ação na justiça, ele te paga. E os juros não sei se vocês sabem, mas os juros no setor judiciário são sempre muito generosos, né? Você tem a ideia, né? Aqui a gente não pode falar num cante na história desse país também, né? Você tem a ideia do funding law, né? Que tal a gente resgatar a nossa história e os bons exemplos, porque a gente só resgata mau exemplo, né? Mas a gente tem bons exemplos na República. Nós temos gente de bem que também tentou construir esse país de forma digna. Por que tentar o funding law? Como operacionalizar? Essa que é a grande questão.
Você conseguir parceiros internacionais para fazer esse funding loan hoje é muito mais difícil. Talvez, quem sabe, alguns anos atrás isso fosse possível, dentro do cenário em que tanto os Estados Unidos como a Europa estavam em frangalhos do ponto de vista administrativo, tinha dinheiro sobrando, esse dinheiro foi até parar aqui no Brasil, mas gasto em consumo para eleger a Dilma, ao invés de se fazer uma reforma. Naquele momento acho que dava para a gente fazer, mas a gente perde o bonde da história sempre, perdemos mais uma vez. Podemos fazer isso de maneira particular, vendendo, fazendo uma série de emissão de títulos públicos, aí numa questão bem racional de escalonamento de dívida em tantos anos, aí cada título de dívida corresponderia a uma taxa de juros dependendo de que ano que ele seria resgatado, fazer isso de maneira unilateral pelo governo brasileiro e jogar no mercado para ver se conseguiria. Muito arriscado. Então, assim, o funding loan me parece, para a reforma da dívida, que é o principal gasto hoje, o segundo, porque na verdade a previdência é 5% maior. Só consegue ser feito hoje com o funding loan. Como operacionalizar é o problema. Existem essas opções todas, eu não sei qual é a melhor solução, uma coisa que teria que ser sentada e botada no papelzinho, na caneta, para a gente ver o que acontece. Reforma da Previdência. Quer dizer, se nós vimos que é 22% da dívida hoje, a Previdência é 27%. E aí, qual é a melhor reforma da Previdência? Melhor reforma da Previdência seria a criação de um regime de capitalização. Isso aqui vocês já estão rindo de... A gente vai chegar lá. Mas a reforma da Previdência... ela tem que ser encarada de frente, a mudança para um regime de capitalização. Sem esse regime de capitalização, por mais que você tenha a lei 12.000 não sei o que, FUNPRESP, FUNFUN, por mais que você tenha isso, não vai bater ainda. Não vai bater ainda, o déficit é muito grande, o déficit é de 80 bilhões. Então você tem que fazer essa reforma e tentar buscar meios para fazer o pagamento do restante. E aí talvez fosse mexer com direitos adquiridos. A reforma da Previdência é uma coisa que a gente não tem como fugir daqui para frente. Corte de gastos públicos. Dos demais gastos públicos. A gente está falando aqui de Previdência. Terminando já. Então você tem... dá para cortar gasto público? Quero 1 bilhão. Esse é o clássico. Quem já viu o vídeo sabe do que eu estou falando. Meu querido parceiro e presidente do Instituto Liberal, Rodrigo Constantino, daquele debate clássico com o Ciro Gomes. Não tem que colocar gasto público. Me diz onde gastar 1 bilhão. Vou te cortar 1 bilhão. 1 bilhão. 1 bilhão. Quer dizer, o Rodrigo foi despreparado para esse debate e aí aconteceu o que aconteceu. Mas aí você vê que só no mês passado você teve um corte feito pelo próprio governo de 44 bilhões. Então, dá mais que bilhão, dá 44, ele ficou até feliz, teve, foi uma glória pra ele, Se você estiver vendo aqui na TV, um grande abraço, meu querido. Então, assim, foi a desforra do nosso amigo, E aí, então, dá 44. Educação e saúde. É um problema hoje de gestão, especialmente com a questão do pré-sal, caso ele exista. Destina agora uma quantia lá de royalties para educação e saúde. Como a gente conversou anteriormente, nós estamos numa reversão da pirâmide demográfica. Vai ter menos crianças entrando no sistema. E se você tem menos crianças entrando no sistema e mais dinheiro entrando, o problema financeiro está resolvido. Então você tem um problema realmente de gestão. E aí, para falar sobre gestão pública e como os benefícios de mercado são muito superiores, é papo para outro dia. Segurança. Está na hora de a gente fazer uma reforma em que a gente entenda que o Estado não tem como estar presente o tempo todo na defesa. A gente tem que pensar na autodefesa, a gente tem que acabar com a questão da guerra às drogas, que criminaliza uma ação que é livre, individual de cada um.
Isso tudo traz um custo para a segurança, que cujo dinheiro podia estar sendo usado para investigar crimes de verdade, crimes com vítimas e não crimes sem vítima. O livre acesso a porte e posse de arma, para que a pessoa tenha autodefesa, é menos um custo também. Venda dessas estatais, se alguém quiser comprar, também tem isso, né? Com essa deterioração das contas. Fim das restrições de mercado, a gente passar a gerar dinheiro com o fim da burocracia. Você quer botar imposto depois? A gente até discute isso, mas primeiro você tem que criar riqueza. Racionalização do salário dos servidores públicos, programa de demissão voluntária. A questão da obra pública tem que ser revista no Brasil, é a maior sangria de dinheiro público, está nisso. Quem tem que fazer obra, quem tem que ser responsável por obra, é a iniciativa privada, e sem dinheiro público, é a iniciativa privada ver, opa, tem uma demanda por alguma coisa aqui, então eu vou fazer, eu vou ganhar o dinheiro. Mas hoje a gente vive sob um regime de concessão, que é um regime de monopolização, na verdade. Isso é para outra. Desburocratização aumenta a produtividade, redução dos tributos. Essa questão da redução dos tributos, eu particularmente tenho muito medo nesse momento. A gente tem que fazer um enxugamento do Estado muito grande antes da gente pensar na redução dos tributos, que é relevante, que aumenta a produtividade sim, mas a ordem natural das coisas é, primeiro reduz o gasto público, depois você reduz o tributo. Não dá para fazer uma coisa antes da outra, porque aí você vai ter o quê? Aumento de dívida pública. Fim da farra dos créditos públicos. Você tem hoje gente vendendo título a 12% ao ano, o governo vendendo título a 12% ao ano de juros. Por que o investidor privado que poupa o seu dinheiro privado vai arriscar o seu dinheiro no mercado se ele tem 12%? Se ele tem 12% se ele tem uma garantia de um título público que lhe paga 12% de juros ao ano. Aí o governo vai e vende esses títulos públicos, pega esse dinheiro todo, seca a poupança privada nacional, joga isso no BNDES, o BNDES vai e empresta 7%, subsidiando 5%, ou seja, todo mundo pagando 5%, essa diferença, ficando tudo na mão dele e escolhendo o campeão nacional. Ao passo que se tivesse sido no modelo sem BNDES, esse dinheiro sairia da poupança privada, dos poupadores privados, direto para quem precisa desse dinheiro, para os empreendedores que precisam desse dinheiro, talvez sem subsídio, um pouquinho mais caro, mas sem a questão do campeão nacional, sem toda a corrupção, a burocracia, que gasta um dinheiro absurdo, e é possível até que, nessa relação direta, por conta de todos esses gastos públicos, nós tivéssemos uma taxa de juros até mesmo menor. E por uma nova lei de responsabilidade fiscal. Gestão pública eficiente é um direito fundamental, está lá no artigo 37 da Constituição. Essa atual lei de responsabilidade fiscal traz alguns parâmetros para gasto com pessoal, etc. e tal, mas ele não traz limites verdadeiros para o gasto público. Tanto é que o PT faz a farra que faz. Não é exclusividade do PT. Antes da história desse país, o PSDB fez também, e o Collor antes dele, e a ditadura militar, e Sarney, todo mundo. Menos Campos Salles, ele é legal. Muito obrigado. Espero a visita de vocês no site do Instituto Liberal. Quem quiser me mandar um e-mail, Bernardo, tranquilo, deixa eu lembrar, @institutoliberal.org.br. Tá. Eu tenho 3 perguntas, dessa vez com 3. 1, 2, 3. Só pedir o pessoal não sabe as perguntas, que já passou 3 minutos. Boa noite, Bernardo. Bom, eu tenho, na verdade, 2 coisas que eu quero só perguntar. Primeiro, você falou de welfare state. Eu quero saber se, na sua opinião, alguns países que já tiveram uma expansão, até que antes tinham polícias liberais como a Suécia, por muitos anos, tiveram uma expansão muito grande do welfare state, se eles hoje estão numa guinada, mesmo que lenta, de volta ao liberalismo, justamente por causa do fracasso desse modelo de welfare state. Outra coisa que eu quero que você comente, se possível, é nessa relação de PIB e dívida, sobre como, desde que começaram a medir a dívida através do PIB,
como mudar o cálculo, na verdade, do PIB. Né? Você tem hoje um gasto público entrando que não é gasto, é dívida, e você tem o consumo com impostos, mais a arrecadação, os impostos entrando 2 vezes. Então, eu queria se você puder comentar isso. Então, rapidamente. Primeiro, sim, está havendo uma guinada. A Suécia está com um governo liberal fazendo reformas liberais. A Noruega não, porque a Noruega está em cima de um poço de petróleo. Mas você tem, sim, todos esses países hoje europeus fazendo uma reforma dura, porque os governos têm que avisar para as pessoas que o consumo desses países está insustentável, e você não tem como falar isso dentro de uma política, dentro da política, de uma maneira satisfatória. Aí você tem gente gritando, você tem passeata contra o que eles chamam de austeridade, né, que nem é uma austeridade de verdade, é só uma redução do déficit que é feita hoje na Europa. Você não tem um superávit ainda, pelo menos não um superávit nominal, um superávit de verdade. Então você tem hoje uma reforma sim, porque os países já não estão mais conseguindo alavancar as suas dívidas, né? Para vocês terem uma ideia, vocês veem que a relação dívida-PIB da Europa, de uma maneira geral, está em 160, 170, 250, enquanto que o Brasil, com todos os problemas, está numa relação dívida-PIB de algo em torno de 65%. Se você tem uma gestão pública brasileira menos perdulária que a tua, meu amigo, está muito mal parado. A outra pergunta, o cálculo do PIB para você medir riqueza é péssimo. Não é o momento aqui para a gente conversar a respeito disso, ia levar muito tempo, mas o que eu posso, de certa forma, condensar é o seguinte: PIB é uma medida de consumo. É uma medida de consumo. Então, se você está... e consumo não é riqueza, consumo é pobreza, né? Quando você consome você tinha uma lata de refrigerante no seu patrimônio. Você consome a lata de refrigerante, você está uma lata de refrigerante mais pobre, né? Isso é uma coisa óbvia, mas para os governos não. E para a economia não. Então, para a economia mainstream pelo menos. Então você tem um problema do PIB como reflexo da riqueza nacional. Não vou entrar em detalhes aqui, mas se vocês pesquisarem no Instituto Mises Brasil, vocês têm vocês se inscreverem na PIB, etc e tal, vocês vão ver alguns artigos falando a respeito disso muito bons, né? E desculpa ter falado lata de refrigerante como exemplo, isso é coisa de gente que está acima do peso, né? O principal do refrigerante, né? Terrível isso, terrível isso. Essa do papel higiênico. Né? O papel higiênico na Venezuela lá, né? Isso é uma medida de riqueza na Venezuela, que de papel higiênico. Outro, por favor. Boa noite. Bernardo, seu nome? Meu nome é Rafael. Eu vi que começou, né, explicando sobre a história, né, como é que foi, desde como é que se deu a parte econômica e tal, esse caos todo. Em 1972, se não me engano, tinha um acordo entre os Estados Unidos e a Europa, acho que é Bretton Woods. É isso. Então depois... Acabou em 71. 71, né? Então depois que terminou esse acordo, a gente tem visto aí uma explosão realmente das dívidas, né? Principalmente aqui no ocidental, né? No mundo ocidental, da democracia. Então o que eu queria saber, assim, a perspectiva, assim, agora, no momento atual, a médio prazo, né? Vamos dizer assim. Porque tivemos no começo agora no começo do século, né? Agora, a bolha da internet, né, que teve aquele problema todo, e o governo veio com mais intervenções, né, que é o de sempre, né, impressão de dinheiro e socorro aos bancos. Sim, taxa de juros baixas. Isso, então isso aí acabou acumulando dívidas mais para frente. Maus investimentos que levou a bolha imobiliária. Isso, aí teve essa bolha agora imobiliária que quase foi um cataclismo, quase. Vamos dizer assim, né? Quase. Que é quando você tenta, de certa forma, quitar os maus investimentos. Isso. A crise serve para isso. Isso. E o que a gente viu foi os governantes de novo, imprimindo dinheiro e tudo de novo. E os juros quase praticamente chegaram a zero, né? Assim, então,
eu queria saber assim, qual vai ser o limite disso? Tipo assim, o teto dos Estados Unidos, eles estavam, né, aquela briga... 100% e já estourou um pouquinho. 17 trilhões, 17 trilhões, o PIB é 17 imaginar o que trilhões, é então é isso. 100% da relação do PIB mais ou menos. Então, tipo assim, então estamos a uma próxima bolha. E essa bolha vai ser o quê? Vai ser um apocalipse? Entendeu? Vai ser uma bolha somente que vai afetar só o setor econômico? Então, ou vai vamos lá. ser... O que vai acontecer? Tem um limite para isso, né? Para essa dívida que pode rolar? Antigamente, né, quando a gente tinha uma base monetária mais reduzida, não, se a sua pergunta fosse boa, sua pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Hoje está um pouco defasado, tem que falar, não, sua pergunta é a pergunta de $1 trilhão, né, né, para fazer face ao valor dela. Dentro dessa ideia, dentro da expansão da base monetária atual. Olha, primeiro que a questão de Bretton Woods, eu não vejo uma relação muito direta entre o fim do Bretton Woods e o endividamento. Eu acho que essa relação do fim de Bretton Woods está mais relacionado com a expansão da base monetária, não necessariamente com a criação de dívida pública. Na verdade, você consegue, de repente, até criar dinheiro do nada para pagar essa relação da dívida da dívida pública, né? Você emite dinheiro, paga esse déficit, nem precisa criar dívida mais para frente. Então você pode até usar essa expansão da base monetária para criar imposto inflacionário e pagar a dívida com o imposto inflacionário. Mas o problema da expansão da base monetária de maneira ilimitada, essa sim, esse é um problema grave. Bretton Woods tinha um limite, se eu não me engano, para cada $1 que o governo americano emitia, ele tinha que depositar em Fort Knox algo em torno de 0,38 onça Troy. Um negócio assim. E aí você tinha um limite de produção de dólar, que foi quebrado em 71 pelo presidente mais corrupto da história dos Estados Unidos, provavelmente, que foi Richard Nixon. E isso realmente está trazendo... E isso acabou fazendo uma revolução na questão do setor monetário, né? Na história do mundo, você tem uma deterioração do valor do dinheiro inacreditável a partir de 71. E isso gerou muita, mas muita inflação. Gerou muito dinheiro circulando, que aí deu essa sensação de riqueza para as pessoas. E aí você gasta esse dinheiro de qualquer jeito, você cria muitos maus investimentos por conta desse estímulo dos juros baixos, e aí você acaba tendo muitos investimentos ruins em tudo quanto é lugar. A própria bolha da internet é um caso clássico disso, né? Gente botando dinheiro à torta e à direito em sites toscos, né? Isso, exatamente. E depois a bolha imobiliária com o mesmo problema, quer dizer, as pessoas sem dinheiro real para poder construir casa, mas aí vinha o governo americano através de Freddie Mac e Fannie Mae, investia nesse mercado imobiliário, as pessoas iam ficando sem ter como pagar, ia sobrando casa, esses ativos eram contabilizados. Quando estourou e a primeira empresa foi para bancarrota, levou todo mundo junto, que estava tudo podre. Então você vê o governo sendo o responsável direto pela bolha, só que puseram a culpa no mercado. E meus alunos que estão aqui vão ter uma aula específica sobre isso, eu prometo. Então você tem esse problema, você tem como remédio o estímulo ainda maior desse sistema. Aí não é o céu que é o limite, o inferno é que é o limite, né? Vamos ver o que vai acontecer, eu realmente não tenho como prever. É o estado terminal, pô. Eu não sei o que vai... Da crise monetária definitiva, eu não sei que tipo de sistema vai nascer. Não sei. Não sei. Eu não sei, mas acho... O que eu acho? Isso vai de cada investidor, né? Tem investidor que acha que com 300% do PIB ainda vale a pena comprar aquele título público a 25% ao ano. Vai de cada um. Isso é uma decisão do cara do mercado que vai comprar esse título podre, achando que ele é bom. Então eu não tenho como te dizer até onde vai. Eu não tenho como fazer. Eu não sei qual é a visão de cada um
a respeito do valor do seu dinheiro. Eu não pagaria. Não compraria um título público desse nível. Mas tem quem compre, achando que vale a pena. Então, Só que já está quase estourando o tempo, e tem a pergunta do Sam. ainda tem mais uma pergunta. Então, eu espero que eu tenha respondido. Não sei, e não sei da quebra definitiva desse sistema o que vem a seguir. Só rapidinho. Bom, é meio um comentário, mas foi uma pergunta, assim, para saber o que você considera sobre isso. A questão do gasto público, a redução, que você falou, realmente o Ciro Gomes estava muito certo quando ele fez aquela questão, porque hoje, dentro do governo, sou consultora de finanças públicas na Assembleia Legislativa, ninguém sabe como responder isso. O governo de Minas tem tentado, o déficit zero era a marca do Estado, era a marca do Aécio, até para essa presidência que ele vai tentar. E a gente incorreu um déficit fiscal de 980 bilhões. Só no ano passado seria muito mais se eles não tivessem pego uma previdência que você falou, mas não vou entrar nisso agora. Olha o fundo aí da Previdência. É uma questão aí. complexa. Era um fundo muito bom, igual talvez será o Funpret, mas assim, já foi pego. A questão que eu vejo também com outro problema, a alocação dos gastos, a alocação dos recursos públicos hoje, ela já não é mais feita pelo gestor. O gestor decide muito, muito pouco sobre isso, porque a maior parte dos gastos ela já é vinculada ou na Constituição, então você tem 25% dos gastos que vão para a educação necessariamente, 13% vai para a saúde necessariamente. Eu, quando dou treinamento para municípios, eu sempre falo, gente, se vocês têm 10 mil velhos e 100 crianças, não adianta, 25% vocês vão ter que passar para a escola e o resto, 13% só para a saúde, porque isso já está tudo decidido por um plano muito maior, que são constituições constitucionalmente e por leis complementares à Constituição. Né? Então, assim, é uma situação que ou você tem uma reforma constitucional muito forte, você consegue tirar essas vinculações, ou você não consegue reduzir R$1. O que o governo federal costuma fazer e os outros governos de contingenciamento, que você mencionou, né? Cortou 40 bilhões. Corta gasto corrente, que é muito pouco no percentual orçamentário, então corta, isso é verdade, corta cafezinho, corta papel higiênico, corta esse tipo de coisa. É verdade. Mas isso não dá nem cosquinha no orçamento, né? O negócio forte mesmo é pessoal e previdência, isso eles não conseguem diminuir forte nunca, mesmo, só aumenta. hoje é dívida pública e previdência, são os dois maiores. Com certeza. Dívida pública nem precisa citar, né? Tudo que você está falando aí até agora. Mas, enfim, é isso. É uma situação que ou você tem uma reforma constitucional e retira isso... Retira competências estatais. Competências e as vinculações, o que é quase impossível, porque um grupo vencedor, que é o grupo da educação, conseguiu impor para toda a sociedade que a alocação tem que ser aquela. E querem mais, porque eles querem 10% do PIB, e talvez isso venha, né, a ser falado. Mas, enfim, era isso. Só um comentário geral. O seu comentário é perfeito, está dentro exatamente daquilo que a gente expôs aqui. E eu particularmente sou uma pessoa que pensa nesse sentido de que realmente os vínculos orçamentários não são bons, mas o vínculo que realmente importa, que é o não gastar mais do que arrecada, e talvez você ter um teto de quanto porcentagem do sei o quê, do que você pode fazer para tipo de arrecadação. Esse limite tem que ter. Você tem que ter um limite de fora para dentro do orçamento, não dentro do orçamento em si, porque dentro do orçamento em si engessa e a gente nunca sabe quais são as reais necessidades da população. E aí vem a questão do federalismo para dizer o seguinte: quando você está mais perto da população, você sabe exatamente, o município ou até o mesmo estado, você sabe quais são as verdadeiras necessidades daquela população. E é mais fácil você, como gestor público, estar ali, entender essa necessidade de fazer uma alocação real, do que você ter um cara em Brasília falando que tem que botar 25%. O federalismo e federalização dos gastos públicos é uma bandeira liberal muito importante. Obrigado. Gente, obrigado. Acabamos o primeiro dia de palestra, obrigado a todo mundo que veio. Só para encerrar, os que tiveram nos fundos, isso. Queria sortear logo primeiro, Adriano, número 31, 150. 3 não veio.
50 e não ia.